Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na escola dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Nossa Fé. Gente que deu glória a Deus. Lição de hoje, lição de número 8. Confiança e intrepidez. Glorificaram a Deus confiando nele e em sua palavra. Texto básico, Atos 4, 23 a 31. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem as nações, e os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem em toda parte, com toda a intrepidez, a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Introdução: coragem e intrepidez para pregar o Evangelho diante de perseguições e de execuções sumárias. Como explicar que alguém tenha vivido assim? Ou que alguém viva assim hoje? Como ter coragem para testemunhar da obra de Deus em nós? Não foi obra daqueles homens. Não resulta de nossa capacidade. É uma obra do Espírito de Deus que habita em nós. Atos 4 nos estimula à pregação do Evangelho, apesar da oposição, glorificando assim ao Senhor. Tópico 1. Uma história de poder. Atos liga os evangelhos às cartas apostólicas. Encontramos as principais tendências que surgiram nos primórdios e subsequente desenvolvimento do cristianismo a partir do primeiro século. Atos contribui para o desenvolvimento da relação entre o ensino de Jesus e a doutrina apostólica. As muitas referências ao Espírito Santo indicam que o escritor via a história cristã na perspectiva da soberania de Deus. O autor Lucas não encobre as dificuldades que a propagação do Evangelho enfrenta, mas mostra que, com tudo isso, o Deus providente e governador dirigiu,
como continua a dirigir cada movimento da história, com vista à concretização dos seus propósitos. O progresso da pregação cristã dá-se por meio dos crentes, pois Deus confere a nós a honra de sermos seus instrumentos para a salvação dos eleitos. 1 Coríntios 3, 9. Tais como foram os apóstolos Pedro e Paulo, partindo de Jerusalém e chegando até Roma. A responsabilidade de viver e pregar o Evangelho foi deles. E nossa agora. Atos 11, 26. Quem não segue a Cristo em totalidade de vida, como vemos exemplificado em Atos 2, 42 a 47, não pode ser chamado cristão. Em um livro que consiste em narrativas e concentra-se nos movimentos missionários, é surpreendente acharmos tantas indicações da doutrina da igreja primitiva. A importância do livro de Atos está também em sua preservação dos temas doutrinais apresentados na pregação apostólica cristocêntrica. Um dos aspectos que chama mais a atenção no livro de Atos são as várias declarações sumárias que Lucas apresenta acerca do progresso do Evangelho, com o intuito de comprovar o princípio de que, quando a Igreja vive de fato o Evangelho de Cristo em sua essência e completude, o resultado correspondente é o crescimento natural. Atos 2, 41 e 47, 4, 4, 5, 14, 6, 7, 9, 31 e 42, 28, 31. Tópico 2. Confiança e intrepidez. A fiel pregação da palavra é apresentada por Lucas em Atos dos Apóstolos como elemento essencial do crescimento da igreja. Enquanto os apóstolos Pedro e João falavam ao público, 3 grupos de perseguidores do Evangelho estavam à espreita e se chegaram a eles para questioná-lo quanto 1. A autoridade de pregarem, porque não possuíam treinamento formal. Entre os parênteses, foram treinados pelo Mestre dos Mestres, Jesus, o Senhor. 2. Quanto ao conteúdo de sua pregação, a ressurreição de Cristo. Os sacerdotes eram responsáveis pela administração dos sacrifícios no templo. O capitão da guarda era um sacerdote encarregado da força policial do templo. Os saduceus, de descendência sacerdotal, se constituíam em um grupo político poderoso que controlava o templo, e a alta hierarquia dos sacerdotes negava a imortalidade e a ressurreição dos mortos. Os perseguidores se opõem ao ensino apostólico fundamentado no próprio Redentor, porquanto, assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos, assim também todos os que depositam nele sua confiança experimentarão a ressurreição do corpo. João 5, 28 a 29, 1 Coríntios 15, 12 a 18. A doutrina da redenção e, consequentemente, a certeza da salvação
impulsionam o testemunho cristão. Mesmo a despeito da perseguição, a igreja continuava em profícuo crescimento, chegando ao número de 5.000 homens, ou possivelmente chefes de família. Não importa de onde venham, ou de que tipo seja, a perseguição e prisão dos apóstolos não tem poder de frear o avanço do Evangelho de Cristo. Os apóstolos são presos em Jerusalém pela polícia do templo. O sinédrio é convocado no dia seguinte. Os opositores se reuniam para questioná-los. O homem que fora curado está junto aos apóstolos, como um testemunho do milagre realizado. Os apóstolos, diante dos seus questionadores. O mesmo sinédrio que pouco antes havia julgado Jesus. Mateus 26, 57 a 68, e decretado: é réu de morte. O principal questionamento agora era quanto à origem do poder que demonstraram curando o homem coxo de nascimento. Atos 3, 1 a 10. O mesmo Pedro que negou a Cristo por 3 vezes. Mateus 6, 69 a 75. Agora, cheio do Espírito Santo e por ele capacitado. Mateus 10, 19 a 20. Revestido de autoridade e intrepidez, responde de modo convicto que o fizeram no nome de Jesus Cristo. Pedro é enfático. Ao dizer, interrogados, expõe a ilegalidade por parte do sinédrio e denuncia com ironia o absurdo de serem contrários ao benefício feito a um homem enfermo. Portanto, não poderiam ser acusados de realizarem tal bem. No entanto, Pedro leva o seu discurso ao clímax, quando expõe que o milagre fora realizado em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E deste modo, deliberadamente, ele usa o nome duplo para caracterizar a vida terrena de Jesus e a missão divina do Cristo, o Messias. Mencionando o Nazareno que fora crucificado por eles mesmos, mas que Deus ressuscitou dentre os mortos, Atos 4, 8 a 10, ele acusa publicamente o sinédrio pela morte de Jesus. O Cristo ressurreto é o autor do milagre, aquele que foi morto e ressuscitado pelo poder do Pai, continua como sempre o foi, Senhor de todas as coisas. Diante dele se encontrava um homem que conheciam como aleijado de nascimento. Já contava 40 anos de idade, agora curado. Um testemunho inquestionável do poder de Jesus. Atos 4, 14 e 22. Aquele que foi rejeitado por eles, mas feito pedra angular por Deus, o construtor. Lucas é enfático ao apontar que o resultado desse milagre da pregação de Pedro foi o crescimento da igreja. Atos 4, 4. Não há salvação por nenhum outro meio, a não ser o nome de Jesus. Ele é o único caminho. João 14, 6. Nome não significa apenas um modo de distinção,
mas refere-se à pessoa em si. Pedro está falando da pessoa e da obra do Redentor como único meio para a remissão dos pecados. Uma verdade necessária, mas negada pelos membros do Sinédrio, que eram os responsáveis por conduzir o povo no caminho da salvação. Somente pelo amor e pela graça de Deus demonstrados na cruz é que os homens podem ser salvos, não pelos seus feitos, não por eles mesmos. Atos 4:12. A obra do Espírito Santo em capacitar homens iletrados e incultos para pregar as verdades do Evangelho é uma prova do testemunho de que eles andaram com Cristo e que agora seguem os seus passos fielmente, com coragem e intrepidez, mesmo diante daqueles que querem a sua morte. Atos 4:13-16. A semelhança entre Cristo e os apóstolos era notória a todos. Os membros do Sinédrio ficaram desnorteados e não sabiam o que fazer com Pedro e João. Após deliberação, resolvem soldá-los por medo das consequências. Contudo, ameaçam os apóstolos para não mais falarem no nome de Jesus. Em mais uma ocasião, a obra do Espírito Santo na vida deles é evidenciada, porquanto subitamente lançam a responsabilidade de resposta aos seus perseguidores, para que apontem o que há de errado em pregar o nome de Cristo, questionando-os se devem obedecer a Deus ou aos homens. Atos 4:19. E concluem: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20. O silêncio e a omissão do Sinédrio nesse contexto apontam para a sua culpa diante de Deus, pois os apóstolos, na presença de Deus, exaltam o seu poder. Após serem soltos, os apóstolos vão ter com a igreja reunida e oram todos juntos ao Senhor, reconhecendo: 1. A soberania do Deus Criador. Atos 4:24. 2. A verdade da palavra divina registrada por Davi por meio do Espírito Santo. Versículo 25a. 3. A divinamente predeterminada oposição de gentios e judeus ao Messias, não primeiro à igreja. Versículo 25b a 28. E pedindo ao Senhor que lhes concedesse graça de anunciar com toda a intrepidez a palavra, enquanto confiavam eles, o Senhor haveria de fazer maravilhas por meio de Jesus. Esses crentes demonstram confiança que Deus executará os seus propósitos e que nada frustrará a execução da sua vontade. Com essa certeza, pedem apenas que sejam fortalecidos para proclamar as boas novas da salvação. Atos 4:29. Conclusão. Os cristãos glorificam a Deus em dificuldades extremas, quando, pela ação do Espírito Santo, sustentam a fé
que aprenderam das Escrituras. O poder do Evangelho é expresso a despeito da perseguição, porquanto a convicção do poder soberano de Deus é o fundamento para sua certeza e convicção, apesar das adversidades. Com essa confiança, a Igreja experimenta a plenitude de espírito e, com intrepidez, anuncia a palavra de Deus. A aplicação. Descreva e avalie a oposição que você enfrenta hoje como cristão. Releia a oração que a Igreja fez ao Senhor. Em que ela diz ali que crê? Você crê do mesmo modo? Concluímos aqui a leitura da lição número 8, Confiança e Intrepidez. Glorificam a Deus confiando nele e em sua palavra. Quero aproveitar a oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Deus te abençoe ricamente, um forte abraço e até a próxima!